Irmãos, vamos a 2 Coríntios, ou segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 19. O título da pregação é Cansado de guerrear com Deus. Cansado de guerrear com Deus. Diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios 5, 18 em diante. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu vou ler até o 21, por causa do contexto, mas a pregação só vai até o 19. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude na explicação deste ensino básico, que é a reconciliação que Tu propões à humanidade em Cristo. Toca cada coração, ensina o que cada um precisa aprender. Aqueles que já foram reconciliados contigo, que cresçam nesta comunhão. E aqueles que não conhecem ainda a Cristo como Salvador, que ainda estão em guerra contigo, que sejam tocados pelo mesmo Espírito que nos tocou, aqueles que já somos crentes, nos tocou um dia. E que o resultado de tudo esteja nas Tuas mãos. Em nome de Cristo te peço e te agradeço. Amém. Eu pensei, quando eu comecei a preparar a pregação, que iria conseguir facilmente chegar até o versículo 21, talvez até o versículo 2 ou 3 do capítulo 6, emendando tudo, mas não deu. Fiquei só no 19. Porque aqui toca num ponto muito importante que eu fiz questão, então, de trabalhar melhor, que é a questão da reconciliação com Deus. Mas vamos, começando com o 18, tudo provém de Deus. Esse tudo não está falando aqui da criação de todas as coisas, do universo, de Deus como Criador, não. Mas o que ele vinha falando antes, no contexto mais imediato, o amor de Cristo que nos aperta, lembra que foi a pregação passada, o amor de Cristo nos constrange, já expliquei o que é aquela palavra no grego mesmo, e a morte, a ressurreição de Cristo em nosso favor, já comentamos, a nossa identificação com Cristo na salvação, o fato de termos sido feitos novas criaturas em Cristo, com tudo se fazendo novo, já explicamos também. Então, entendo eu que Paulo resume essas coisas maravilhosas e diz, olha, isso tudinho vem de Deus. Não é vem de Deus e do homem, mas de Deus, somente de Deus. Se nós devemos a alguém a nossa salvação, se o mundo deve a oportunidade de se tornar nova criatura em Cristo, se alguém é alvo do amor de Cristo que o constrange, tudo isso deve total e exclusivamente a Deus, à soberania de Deus, à misericórdia de Deus. Nós somos apenas beneficiários de tanto amor e tanta misericórdia. E agora Paulo passa a falar de mais uma iniciativa de Deus: reconciliação.
Dos versículos 18 ao 20, eu não sei se vocês notaram a quantidade de vezes que há a palavra reconciliação, ou o verbo reconciliar. 5 vezes. Mostrando um peso muito grande que Paulo agora concentra neste ensino. Nos reconciliou consigo mesmo. Reconciliar, no original, significa literalmente trocar, cambiar moedas. Eles usavam nesse sentido. E a ideia mesmo de reconciliar como nós conhecemos, sendo então uma excelente tradução, muito clara. Reconciliar aqueles que estão em divergência, ou voltar a ter o favor de alguém. Então, é isso que significa, que não tem muita diferença do que nós conhecemos mesmo como o termo reconciliar. Nos reconciliou consigo mesmo. Esse nos se refere a quem? A humanidade inteira ou só àqueles que foram salvos em Cristo? Os crentes, os eleitos de Deus. Entendo eu que são os homens em geral, na ideia de uma proposta de reconciliação. Eu vou explicar isso daqui a pouco, essa questão da abrangência dessa reconciliação. Mas entendemos que está aqui, eu entendo, que é uma reconciliação que Deus propõe ao mundo inteiro. Se eu chegar um dia para alguém e dizer, rapaz, o João se reconciliou com José, você soube? E o João estava brigado com José? É a primeira pergunta. É óbvio. Não tem o menor sentido em falar que alguém se reconciliou com outro se eles não estiverem brigados. Não tem o que pensar. Então, a primeira conclusão que se tira quando fala em Deus propor reconciliação aos homens é que eles estão brigados. Entre Deus e os homens há briga, há desavença, há inimizade. Primeira conclusão. Muitos cristãos não reconhecem bem isto, não entendem bem isto. Especialmente aqueles que dizem, eu sou cristão porque eu nasci no lar cristão. Eu vou para o céu porque eu nasci no lar que crê em Deus, crê até em Cristo mesmo, fui batizado. E sim, o que mais? Não, é isso mesmo, eu nasci dentro de uma religião cristã e vou passar a vida assim, quando eu morrer eu vou lá para o céu. Porque não é para onde todos vão, pelo menos os que pertencem ao cristianismo. E a noção de briga com Deus, inimizade com Deus, passa longe. Não entra nem nas considerações da pessoa. O que indica uma falha gravíssima dos que evangelizaram aquela pessoa, dos que doutrinaram aquela pessoa. De fato, há inimizade entre Deus e o homem. Adão foi criado sem pecado, sem inimizade alguma com Deus. Deus tinha prazer em Adão, depois na mulher de Adão, Eva. Deus passeava no paraíso ali, no Éden, diz o Gênesis, na viração do dia, em algum momento do dia. Tinha prazer com o homem, mas veio o pecado. Deus amaldiçoou a raça humana e condenou-a ao inferno quando se afastou, e ele se afastou dela, e ele disse para Adão,
Se pecares, certamente morrerás. Se comeres desse fruto que eu estou proibindo, certamente morrerás. Então Deus se afastou. Não podia, como um Deus santo que Ele é, ter mais contato com uma raça completamente, agora, contaminada pelo pecado, pela rebeldia, pela desobediência do homem. Mas foi só um que pecou, mas ele representava a raça humana, ele era o cabeça da raça humana ali. E o juiz de toda a terra julgou toda a humanidade ali, em Adão, como sendo ali o potencial da raça humana, de todos iriam nascer, ouvir dele e da sua mulher. O homem, por seu lado, tornou-se, por natureza, inimigo de Deus, filho da ira. Todos, sem exceção, por natureza, a natureza do homem foi contaminada. Não foi só uma coisa externa, mas dentro do homem, que havia sido criado segundo a imagem e semelhança de Deus, e ainda ficou alguma coisa desta imagem e semelhança de Deus, sim, mas muito deformada. Muito. E a natureza do homem é contra Deus, desobediente, agressor, hostil, que não quer fazer o que Deus gosta, o que Deus manda, o que Deus espera. Você vê uma criança, a prova de que toda a raça foi contaminada é ver uma criança se desenvolvendo. Logo, logo ela desenvolve rebeldia contra o pai, contra a mãe, contra as pessoas ao redor, e já mostra raiva, e já mostra resistência à autoridade, e já mostra dificuldade de perdoar, logo rápido. E os pais, desde cedo, já têm aquele trabalho todo de educar, não faça assim, não faça assado, vai apanhar, vai ficar de castigo, não é assim que é para ser. Por quê? Por causa da natureza do homem, que já nasce contra o que Deus quer. Em suma, guerra total de Deus contra os homens e dos homens contra Deus. Eu quero ler algumas passagens. Naum, quero ler o livro do profeta Naum, depois de Miqueias e antes de Abacuque. Se não chegou lá, pode deixar que eu leio e você ouve. Naum 1, capítulo 1, versículo 2 e 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. De novo, não. Você acabou de dizer. De novo, ênfase. Vingador. E cheio de ira. O Senhor toma vingança. De novo, não. Terceira vez. Você mal começou a falar, já disse 3 vezes que Deus é vingador. Toma vingança contra quem? Contra os seus adversários, os seus inimigos, e reserva indignação para os seus adversários ou para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. E ele continua a passagem aqui, falando até que Deus repreende o mar e tudo mais. Sim, pastor, tudo bem, essa é uma passagem do Velho Testamento. Deus era zangado com a raça humana, era um Deus meio esquisitão, meio longe, mandava matar bicho de todo jeito para agradá-lo, era um Deus esquisito, meio raivoso. Isso aqui está tudo de acordo, mas ninguém vai aplicar uma passagem dessa para hoje, né? Novo Testamento, Jesus Cristo trouxe amor ao mundo, disse: se batesse numa face, oferecesse a outra, para perdoar aqueles que nos perseguem.
amar até os inimigos. Então, é outra coisa. É absolutamente a mesma coisa. É o mesmo Deus. E nós vamos aplicar essa passagem para hoje? Sim, está valendo. Tudo que foi dito aqui que Deus é contra os seus inimigos, continua valendo para hoje. E Ele tem os seus inimigos hoje. Cristo tem os inimigos dele hoje. Foi morto numa cruz. Por quê? Pelos amigos? Eu vou ler mais, antes de falar um pouco do sacrifício de Cristo, que eu vou fazer daqui a pouco, mas eu quero que vocês vejam, de uma maneira panorâmica, como a Bíblia fala na inimizade grande de Deus contra os homens e os homens com Deus. Salmo 110:1, uma passagem muito famosa, muito repetida no Novo Testamento, até mesmo sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Salmo 110, versículo 1, que diz assim, Salmo de Davi: disse o Senhor ao meu Senhor. Dois senhores aí, um falando com o outro. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Aqui é o Pai falando com o Filho. Pai Celeste falando com a segunda pessoa da Trindade, que encarnou-se, tornou-se homem em Jesus Cristo, homem e Deus ao mesmo tempo. Então, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Essa passagem é citada várias vezes no Novo Testamento, por motivos até diversos, inclusive. Mas observem como o tempo que o pai deu para o filho ficar à direita dele tem um limite, tem um alvo. É curioso que aqui ele não disse assim: até que eu te dê todos que eu haverei de te dar, todos os meus que eu escolhi antes da fundação do mundo, que poderia ter dito, e diz em outras passagens, mas aqui não. Aqui a ênfase que o pai quis dar foi olhando para os inimigos. Eu vou colocar todos os teus inimigos debaixo dos teus pés, vou dominar todos. Forte. Isaías 1:24 diz assim, você pode só ouvir: portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Parece que é uma coisa que está na mente de Deus de uma maneira muito forte, mandando um profeta falar isto, mandando outro profeta falar aquilo, dizendo para o próprio filho dele, dizendo: eu vou dominar todos. Não é uma coisa pequena na mente e no coração de Deus, não é um detalhe, é algo muito importante que ocupa a mente de Deus, essa questão da inimizade que ele tem contra os homens e os homens contra ele. Tiago 4:4, passagem conhecidíssima, agora estamos no Novo Testamento. Tiago 4:4, que diz assim: infiéis, no original pode entender como adúlteros, passagem forte. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Tema recorrente. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Plena época cristã, agora. Romanos 8, 7 e 8, eu estou, como eu falei, vendo de uma maneira panorâmica, não estou me detendo em cada versículo, assim não ia ter tempo para acabar. Romanos 7, 8, eu quero só pincelar
este tema nas Escrituras para vocês terem ideia do tamanho que ocupa a doutrina da reconciliação. Só vamos valorizar a doutrina da reconciliação se entendermos o tanto que o homem é inimigo de Deus e Deus é inimigo do homem. Não é uma briguinha, não. Não é um desentendimentozinho que houve com Adão e Deus. E que Deus não vai levar muito em conta isto, não. Ele tem que levar em conta, e é muito, porque Ele é Deus, Ele é santo, justo. Romanos 8, 7 e 8. Por isso, o pendor da carne, pendor é inclinação. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, são inimigos de Deus. Quando você faz a sua própria vontade, você coloca o ego, seu próprio ego, no centro da sua vida, você está sendo inimigo de Deus. O ser humano, de maneira geral, pode servir ao crente no sentido de, daquele momento em que ele está sendo carnal e ele está sendo egocêntrico, ali ele está agindo como um inimigo de Deus. Não é mais, já foi reconciliado, o crente. Mas, de uma maneira geral, os homens sem Cristo, eles praticam essa inimizade contra Deus o dia inteiro, porque eles são o centro da própria existência, dos seus projetos, dos seus planos, daquilo que faz, que deixa de fazer, só pensa em si próprio. Isso é carne. Estou nem falando em imoralidades, em pecados graves, hediondos diante de Deus. Estou falando só no aspecto do egoísmo, da pessoa fazer o que quer. Até uma pessoa que a sociedade considera como decente, pessoa decente, boa moral, boa família aqui na nossa sociedade, mas pensa em si, nos seus ali, nas suas coisas, não adora a Deus como é para ser, e a carne fala alto. Aliás, é só o que fala na vida dessa pessoa, a própria vida. Essa pessoa é inimiga de Deus. Muito bem, seria um terror, uma tragédia, eu dizer assim: pois é, irmãos, a palavra está pregada, Deus nos abençoe, amém, e sentar. Bom, tinha que dizer amém, porque até agora eu só preguei a palavra de Deus mesmo, mas graças a esse Deus, o interesse dele, a compaixão dele pelos homens continuou após o pecado de Adão. Pecado esse que ele reagiu da única maneira que ele poderia reagir, se fosse de fato um Deus justo e santo. O que era? Mostrar uma ira infinita contra o pecado. Infinita por quê? Porque ele é infinitamente santo, extremamente sensível na sua autoridade, na sua justiça e na sua santidade. Muito sensível. Então é óbvio, é lógico, Jonathan Edwards, o grande teólogo americano, ele desenvolve este tema, esta ideia de uma maneira brilhante, mostrando a necessidade. Tinha que ser enorme, gigantesca a reação de Deus contra o pecado de Adão. Ah, mas um pecadinho, só porque ele comeu uma maçãzinha, e nem está dito que é uma maçã, mas ele comeu um fruto lá que Deus proibiu, ele teve fome, e ele, então aí tem, facilmente, não tão facilmente, mas é razoavelmente fácil pelas Escrituras se comprovar que a reação de Deus tinha que ser assim. E nesse contexto, um pecado ou 2 ou 10, um pecado se fosse sexual, se fosse de obediência, se fosse de qualquer natureza, não importa, feriu a santidade de um Deus supremamente justo, reto, criador,
dono de tudo e que tudo deve se moldar a Ele e se dobrar diante dele. Então a reação dele tinha de ser esta. Do contrário, esse Deus não é santo como eu pensava, não. Então tinha que ser assim, irmãos. Não é porque é um Deus zangadão, não é porque é um Deus caprichoso, não. É a santidade dele, nunca se esqueça disto. Quando pensar em pessoas no inferno perecendo eternamente, que há muitas, infelizmente, mas há, pense na justiça de Deus e na santidade dele, que ele teve que fazer, e o fato dele ser rei e autoridade, que ele teve que fazer valer. Então, bem poderia ter terminado assim. Criou a raça humana, deu uma ordem, disse que se ele voltaria ao pó, se desobedecesse, desobedeceu, voltou ao pó, corta a relação com Deus, Deus se separa daquela raça pecadora, porque a santidade dele não pode permitir comunhão com o pecado, e tchau. Mas aí vem, como Paulo diz, tudo vem de Deus. Então, a misericórdia, a compaixão dele era elevadíssima pela raça humana. E ele continuou amando e querendo muitos desta raça humana para ele levar para o céu, muitos, salvar muitos. Aí vem Deus e dá uma oportunidade de reatamento com ele, de salvação, de reconciliação com ele. Então, só depois que nós nos conscientizamos do tamanho da ira de Deus contra o pecado e da guerra que ficou definitiva, até onde se possa imaginar, Deus com a sua criatividade e com o seu amor, e sem mexer 1 milímetro com a sua própria justiça, porque ele derramou sobre Cristo essa justiça, mas ele então veio com uma proposta de reconciliação. Vamos a Efésios capítulo 2, versículos 1 a 7, irmãos. Passagem conhecida, mas que vale a pena nós relermos com isso em mente, que eu coloquei até agora. Efésios 2, 1 a 7 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, mortos lá em Adão, por causa do pecado de Adão, que é como se fosse o pecado nosso também, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, repete, entre os quais também todos nós andamos outrora, antes da conversão de cada um a Cristo, segundo as inclinações da nossa carne. Quem era inclinado para a carne era inimigo de Deus, lembra? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, esse versículo 4 devia ser grifado de vermelho, de azul, de botar luzinha nele, o que fosse, porque esse mais não tem preço. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, aí ele repete, estando nós mortos, já tinha dito lá no versículo 1, mas ele diz de novo, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Graça é um favor a quem não merece, uma iniciativa dele, Deus,
graciosa, a suprema riqueza da sua graça em bondade. Então ele já falou em riqueza de misericórdia, amor, gracioso, agora bom, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, Deus deu uma oportunidade pela misericórdia dele, só pela misericórdia dele. Não há outra explicação. Essa história de... eu mereço um pouco porque eu também sou filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Ninguém torna-se filho de Deus em Cristo, aquele que se converte a Cristo. Mas ninguém nasce. Jesus olhou para alguns fariseus e disse: vocês são filhos do diabo. Vocês têm por pai o diabo. E Paulo diz aqui: nós éramos por natureza filhos da ira. Então, se nós tínhamos alguma relação com Deus, era a ira dele sobre nós, totalmente desviados de Deus. Então, eu também mereço isso de Deus. Eu sou filho de Deus, então eu quero alguma coisa dele. Por que eu sou tratado assim, o assado? E as pessoas acham que algumas são vítimas de um Deus caprichoso ou raivoso, e que Deus exagera, e que as pessoas são pobres coitadas diante de Deus. Não é assim. Não é assim. Todos são ruins. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, todos se extraviaram, há uma se fizeram inúteis. Paulo, no Novo Testamento, em Romanos 3, cita o Velho Testamento, Velho e Novo, tudo dizendo: não tem quem faça o bem, não, ninguém. Então não pense um ser humano qualquer, seja quem for, não pense como alguém que intrinsecamente é uma pessoa boa, e que de certa forma merece o céu, merece o perdão de Deus. Está errado, biblicamente. Se há um perdão oferecido, que há, mas é repetindo, pela misericórdia, pela bondade, pela graça de Deus, pela compaixão de Deus, só. Pastor, eu vou ser franco, eu não gosto muito dessa conversa, não. Gosta, não? Não, porque eu não gosto que me deem presentes, eu não gosto que me deem nada, eu gosto de pagar por aquilo que eu tenho. Cresci assim, me acostumei assim, desse negócio de graça, de misericórdia. Eu não quero compaixão sobre mim, não. Eu não gosto nem que alguém, quando eu bato o pé numa pedra, diz: ô, coitadinho, coitadinho, não, faz parte da vida. Me arranja aí um metiolate que é melhor. Então, essa história não bate com muito assim, não. Meu pai me ensinou que a gente tem que ser meio durão mesmo, enfrentar a vida como ela é e tal. Eu gosto assim. Vamos por aí. Você vai para o inferno por aí. Você não vai para o céu nunca. Alguém com essa atitude não vai para o céu nunca. Não gosta de receber nada de ninguém. Não gosta de ser agraciado. Desista. Porque a salvação é uma graça que Deus lhe dá, é um presente que Deus lhe dá, e baixa essa crista, como se diz, baixa essa cabeça, e aceite compaixão, aceite misericórdia, e ainda acha que é digno de receber alguma coisa da parte de Deus. É indigno, não é digno coisa nenhuma. Antes de falar na oportunidade em si, então Deus deu uma oportunidade para o homem de se reconciliar. Ok. Como foi essa oportunidade? Antes de falar, eu quero fazer uma observação muito importante. Mas é muito. A proposta de Deus não é assim. Deus se reconciliou conosco. Não. Não é Ele chegando até nós e pedindo que nós deixemos de ser inimigos dele. Não. Que nós o aceitemos de bom grado como Deus. Que nós voltemos para ele.
Como Adão, durante um certo tempo da vida, foi obediente a Deus e amou a Deus e subordinou-se a Deus até que se revoltou. Mas até lá, Adão tinha um comportamento agradável a Deus. Pois voltem, por favor, voltem para este comportamento. Se reconciliem desta forma. Permitam me adorar de novo. Me aceite como Deus de novo. É o contrário. A reconciliação que Deus propõe é assim: eu estou dando uma oportunidade única para que vocês cheguem a mim, me peçam para eu retirar a minha ira contra vocês, por todos os pecados com que vocês me ofenderam, por toda a desobediência que praticaram contra mim. Eu estou disposto a que vocês venham até mim e peçam que eu me reconcilie com vocês, que eu me torne aceitável a vocês, não é vocês a mim. Nunca esqueça isto. Jesus não precisa pedir ninguém para ir até ele. Eu não gosto de livros e pregadores que dão uma ênfase, como se Jesus implorasse do alto da cruz: veja o que eu sofri por você. Será possível que com tanto sofrimento por você, você não se compadece de mim e vem até mim? Está errado, está invertido. Não é assim. É Deus dizendo: eu estou disposto a me reconciliar com você, seu ofensor, seu agressor, que tomou a iniciativa em Adão de se revoltar contra mim. Eu sou o ofendido. Nunca esqueça isso, meu irmão, meu amigo. Deus é o ofendido, o homem é o ofensor. Então ele toma a iniciativa de dizer: peçam a mim, para que eu me reconcilie com vocês. Quem está brigado sou eu com vocês. Vocês partiram com a rebeldia de vocês, vocês tomaram o rumo errado, e isso me fez irado, obviamente, e amaldiçoei vocês. Mas se quiserem, eu dou uma chance, de você vir bem direitinho, bem humildezinho, falar comigo. E eu admito me reconciliar com você. Irmãos, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho da Bíblia. Não é Jesus de joelho implorando por alguém para salvar. Não. Nunca foi. Mas deturpam, barateando esta graça de Deus. Muito bem. Como essa oportunidade, então, que Deus deu, está escrito, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Voltando a 2 Coríntios 5:18. Por meio de Cristo, como? Exatamente. Eu quero ir com vocês a Colossenses 1:18. Estou andando bem pouquinho no texto, como vocês estão percebendo, para que cada passo seja baseado em verdades das Escrituras, para nós entendermos o quadro de uma maneira melhor, até para valorizar essa questão da reconciliação que Deus nos propõe. Colossenses 1:18 a 22 diz assim: Ele é o cabeça do corpo da igreja, falando de Cristo, né? Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele, Cristo, né, residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz, pega esta palavra, não solta, paz,
Estou aqui há 40 minutos falando em briga com Deus, inimizade, guerra total de Deus contra os homens, dos homens contra Deus, inimizade. Surgiu uma palavra aqui que é como água para o sedento. Já cansado de tanto ouvir falar em guerra, em inimizade, em briga contra Deus, e não tem paz não com esse Deus. Opa! Surgiu aqui esta palavra, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Cristo, reconciliar-se. Olha só a nossa palavrinha, apareceu de novo aqui, paz de um lado, reconciliação do outro, e o sangue de Cristo entre um e outro. Paz, reconciliação, proposta de reconciliação, como? Sangue de Cristo. É a solução de Deus. Que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, totalmente cortados de Deus, como já expliquei. Agora, porém, repete, vos reconciliou no corpo da sua carne, no corpo de Cristo. Corpo físico, humano. Não um fantasma, como alguns pensavam, apenas uma manifestação estranha, sobrenatural de um ser humano. Parecia um ser humano, mas não era. Era só Deus ali de uma forma. Não, é Deus e homem. Ele tinha carne, ele tinha corpo humano, físico. É isso que Paulo quer dizer aqui, mediante a sua carne. Vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A passagem continua. Irmãos, é fantástico, é impressionante, constrange, como diz Paulo, o amor de Cristo nos constrange, nos aperta. O sangue de Cristo foi aceito por Deus como suficiente para apagar os pecados de quem viesse a crer nele, Cristo, tornando-se então justificado pela fé e em paz com Deus, para nos apresentarmos diante de Deus como, ele diz aqui, santos. Dá vontade de desenvolver isso que eu não vou. Santos, inculpáveis, irrepreensíveis. O Senhor acabou de dizer que eu não mereço nada, que eu sou um indigno, que eu sou um pecador, inveterado, cortado de Deus, inimigo de Deus. De repente verei isso tudinho. Não é bem de repente. Houve algo para poder você, pela fé, se tornar isso tudinho, santo, inculpável, irrepreensível. Você crê em Cristo que derramou seu sangue para poder, com este sangue, limpar os seus pecados. Esse é o plano da salvação. Esse é o sentido da reconciliação que Deus propõe ao homem. Romanos 5:1, passagem clássica sobre a justificação. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, não é por obras, boas obras, faz isso, faz aquilo, não. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Reconciliação aí. Reconciliação total aí. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pule para o versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, olha a nossa palavra aí, reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Em suma, Deus tomou a iniciativa de elaborar um plano de salvação através da encarnação do seu Filho, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O Filho veio, tornou-se homem, Jesus de Nazaré, homem e Deus. E ele na cruz derramou o próprio sangue para reconciliar com Deus aqueles que viessem a crer de coração em tudo que Cristo é e fez. Agora o novo passo Paulo vai dar. Deus registrou tudo isto na Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia aqui há um bocado de tempo, para lá e para cá. Quem vai abrir a Bíblia ao longo das eras da história? Quem vai abrir a Bíblia e divulgar esse plano maravilhoso? Voltando então a 2 Coríntios 5:18, Paulo responde: nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nos confiou o ministério da reconciliação. Esse nos, agora, é óbvio, não fala da raça humana, mas fala, bom, primeiro do próprio Paulo e dos companheiros dele de ministério e claro, aqueles que estão envolvidos em ministério cristão, e eu tomo a liberdade, com base bíblica, de generalizar para os crentes, de uma maneira geral, que nós temos esse ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação começa com a exposição do Evangelho, a boa notícia de que Deus se dispôs a perdoar através de Cristo, que se tornou o caminho até Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, cada vez, irmão e irmã em Cristo, que você abre a boca para falar do Evangelho, na realidade você está propondo uma atitude de reconciliação com Deus. Está incluído na pregação do Evangelho. Tente conseguir uma maneira de fazer com que o outro entenda que isso é muito sério. Não é só uma mudança de religião, não é só uma mudança de costumes religiosos, ou mesmo de uma crença. Não é só isso, é muito mais do que isto. Deixar na mente do seu ouvinte, para quem você conversa o Evangelho, se possível deixar na mente dele, que é necessário uma decisão. Porque se alguém lhe faz uma proposta, poderia dizer um convite, embora eu prefiro nesse contexto desta pregação a palavra proposta, que estou falando aqui de reconciliação, embora é um convite também, mas se alguém recebe uma proposta, especialmente você está brigado com alguém, aí vem o outro, um amigo comum e diz, olha, ele está dizendo que você o magoou profundamente e que há uma maneira de você se reconciliar com ele. Há uma forma. Ele criou uma forma de você se reconciliar com ele. Você tem interesse? Isso é o Evangelho, gente. Você está brigado com o próprio Deus e ele criou uma forma de você se reconciliar com ele. Ele está disposto a você chegar até ele e dizer, Senhor, me perdoa. Ele está disposto. Você tem interesse? Porque o homem que ouve o Evangelho e continua na mesma, ele está, não da própria voz, talvez até nem tão conscientemente, mas de fato, ele está dizendo, eu não tenho interesse em ter o próprio Deus disposto a dizer assim, eu encerro a sua dívida para comigo, eu me torno propício a você, que é um outro ensino da Bíblia, propiciação, que eu não vou nem entrar. Procure, não é sempre que a gente evangeliza que tem a oportunidade de colocar assim, às vezes é muito rápido, mas não esqueça disto, se você puder deixar um anzolzinho, alguma coisa na mente, uma pontinha aí,
para ele pendurar isto lá na mente dele. Pense no que eu lhe disse, meu amigo, e vê se você aceita a proposta de Deus. Proposta? Sim, de você ter Deus reconciliado com você. Você aceita a proposta dele? Pense nisso. Para ficar aquela pendência. Versículo 19, então. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Na realidade, Paulo, entendo que para efeito de ênfase, ele repete que Deus estava propondo reconciliar o mundo com ele através de Cristo, e nos confiou o ministério, a palavra da reconciliação, já falamos, mas ele acrescenta uma coisa importante. E como é importante? Não imputando aos homens as suas transgressões. Pronto. Salvação universal. Salvação universal. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Pronto. Agora, está todo mundo reconciliado com Deus, porque ele disse que não imputava aos homens as suas transgressões, está tudo apagado automaticamente. Cristo veio. Talvez exija que você apenas acredite que Jesus passou por aqui e tal. Ou nem isto. Está resolvido o problema. Não é. Passagens obscuras e passagens não tão claras, elas precisam ser esclarecidas à luz da própria Bíblia, em passagens claríssimas e ensinos cristalinos, como é o ensino de que a maior parte da humanidade vai para o inferno, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição eterna, está escrito com todas as letras, como se diz. E estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida. Então a Bíblia, em momento nenhum, ensina a salvação universal, muito longe disto, é uma heresia das grandes. Então, não é o assunto aqui. E o que é? Eu já coloquei no início, quando falei a minha maneira de ver, aquele nos propõe, lá no versículo 18, nos reconciliou consigo mesmo. Eu penso assim, a proposta de Deus é geral. A reconciliação é uma coisa aberta a todos os homens. Cristo morreu, falei isso há pouco tempo aqui deste púlpito, num sentido por todos, no sentido em que todos podem ser convidados à salvação, mas não significa que todos estão salvos automaticamente. Então, a salvação de Cristo ela é limitada no sentido de que ela vai ser aplicada sobre aqueles que vão aceitar o Evangelho, aqueles a quem o Espírito Santo dirigir para aceitar o Evangelho. Acho que a mesma verdade está aqui. A reconciliação é aberta, é uma proposta que Deus faz em Cristo para toda a humanidade. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde todos, ide por todo o mundo. Não, país tal e tal, tal, não, pode excluir, isso aí não. Mas o resto vocês podem ir. Não. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a todas as criaturas, todas, sem exceção. Então, nesse sentido, entendo eu não vejo outro para ser fiel com as Escrituras do que este sentido. A reconciliação está aberta a todos, oferecida a todos, proposta a todo ser humano, sem exceção de nada. Claro que só será reconciliado com Deus o que for a Cristo. E eu quero ler então a última passagem e encerrar. Colossenses 2, 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, a passagem parece com aquela de Efésios 2 que eu li, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos.
Observe, perdoar. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Grifa aí, cancelado. Removeu inteiramente, grifa aí, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E a passagem continua. Então veja, perdoando, cancelando, removendo, é isso que Deus diz: eu proponho não imputar aos homens as suas transgressões. Que homens? Aqueles que aceitam pela fé o sangue de Cristo sobre a própria alma, e esse sangue vai limpar, tem poder para perdoar, para cancelar, para remover. Aí Deus nos torna aquelas 3 palavras que eu li há pouco tempo: santos, irrepreensíveis diante de Deus. E outra, o sangue de Cristo tornou-nos santos, irrepreensíveis, com todos os nossos pecados cancelados, não imputando as nossas transgressões. Há um sentido em que seu pecado não foi perdoado por Deus, um sentido absoluto. Você sabia disto? Ok, está me pedindo perdão? Tudo bem, deixa para lá. Perdoado, vale nada. Ou vale muito, sim, me chateou muito, mas eu já esqueci. Não foi assim. Há um sentido em que seu pecado não foi perdoado. Sabe qual é o sentido? É que ele foi cobrado, totalmente cobrado ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, na cruz. Nesse sentido, o seu pecado não foi perdoado, ele foi pago, até a última gota. A partir do momento em que Cristo pagou os seus pecados, e está com a sua salvação nas mãos dele, e você chega para Cristo e diz: Senhor, me perdoa. Aí sim, e somente aí, Cristo vai dizer: eu perdoo os seus pecados, porque eu paguei. E o Pai diria: eu perdoo os seus pecados, porque o meu Filho pagou por eles. Eu não poderia dispensá-los sem a morte dele, porque eu não estaria sendo justo com a minha própria santidade. Eu não estaria sendo reto com a minha própria justiça. Que Deus é esse? Que absolve sem nada, porque quis. Não, ele disse que se o homem desobedecesse, viria morte, física e espiritual, pois a morte está lá, no seu Filho, que nos substituiu. Então, essa reconciliação que Deus nos propõe, meus irmãos, é algo fantástico. Todo dia que você acordar, crente, Senhor, que maravilha, justificado pela fé, eu estou em paz contigo. Senhor, eu não gosto de estar em briga nem com minha mulher, nem com o filho, nem com o meu empregado na empresa ou em casa, com ninguém. Eu não gosto de estar brigando com ninguém na rua, alguém com quem eu estou esperando o ônibus, briga por algum motivo. Eu não gosto de brigar com ninguém, acho horrível briga. Senhor, eu estava exausto de brigar contra Deus, contra ti, eu estava liquidado, e hoje eu puder acordar, abrir os olhos e dizer: eu tenho paz com este Deus. Muito obrigado pela tua providência, tua iniciativa, teu Filho maravilhoso que veio morrer em meu lugar. Na próxima pregação quero continuar com esse assunto, aprendendo mais verdades sobre essa questão do ministério da reconciliação. Quanto a você, meu amigo ou amiga que não tem Cristo, eu acho que não é uma boa ideia continuar em guerra contra Deus, não. Eu acho que não preciso pregar tudo de novo para lhe explicar sobre o ministério da reconciliação em Cristo. A proposta de Deus para você. Você aceita ou você rejeita? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a ser alimentados por ela, vibrando cada vez mais lá no nosso íntimo pela reconciliação que tu operaste em Cristo, por tua misericórdia, tua bondade, tua graça, tua compaixão, tudo teu. Muito obrigado, Senhor Deus. E obrigado pelo
peso espiritual de Jesus Cristo, peso do sangue dele, que foi considerado suficiente diante da tua justiça infinita, suficiente para pagar pelos pecados de todos os que viessem a ele, humildemente, pela fé, pedindo ajuda, confessando-se perdidos, pedindo salvação, pedindo perdão. Muito obrigado. E que mais pessoas aceitem esta proposta, como um dia nós tivemos a felicidade de aceitar também, levados pelo teu Espírito. Em nome de Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém.